Boa noite. Boa noite, eu sou Ana Paula e esse é o segundo Conexão Tech que a gente tem aqui em ABC Vale. ABC Vale, que é a comunidade de inovação da região do Grande ABC. Né? Se você quiser fazer parte, acesse lá. Que é a comunidade de inovação. Acesse a www.abcvale.org, conecte-se à comunidade e um voluntário vai entrar em contato com você. E hoje aqui nós temos o prazer de receber o Felipe Moraes, né, que aceitou falar com a gente, né, na comunidade. Então, antes de te apresentar, já quero agradecer, Felipe, por ter aceitado vir aqui, passar o seu conhecimento, né, a sua experiência gigantesca. Que isso? Na comunidade. Então, o Felipe Moraes, ele é sócio da FM Consultoria, ele é autor de diversos livros, né? Entre eles, o Planejamento Estratégico Digital, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2016, Transformação Digital, como a inovação digital pode ajudar seus negócios nos próximos anos, Planejamento de Marcas no Ambiente Digital, Brand Canvas, Metaverso, onde a sua empresa vai estar amanhã, e Metaverso é o nosso assunto de hoje. Além disso, ele já fez 600 projetos já de marketing digital. Ele atendeu vários clientes e trabalhou em diversas empresas. Depois ele vai deixar o contato dele aí, vocês podem ver com mais detalhes. Também é professor da SPM, FGV, Belas Artes, FAAP, colunista da revista 29 Horas, com a coluna Marcas e Marketing, e vencedor do Prêmio Profissional Destaque em Planejamento Digital pela Associação Brasileira de Agências Digitais. Então, mais uma vez, obrigado, Felipe, e a palavra é sua. Obrigado aí pela presença, pessoal. Vai ser muito legal falar desse tema, né? A gente tem aí o livro, né, do Metaverso. Eu escrevi esse livro junto com a minha esposa, sócia, né, que eu costumo resumir que é minha parceira de vida, que é a Maia Matiaso. E hoje a gente vai falar um pouco aí sobre a palestra. Então, assim, estava até conversando com a Ana agora, né? De novo, obrigado aí pelo convite, é um prazer que a Ana fez esse convite, que eu vou apresentar para vocês a palestra e eu vou estar com a tela cheia. Então, eu não vou estar vendo se alguém entrar no chat, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, eu não vou ver. Então, eu vou ver se eu consigo aí até umas 10 para as 8 fazer essa apresentação. A apresentação que demora normalmente 50, 55 minutos. E aí eu vou deixar depois uns 10 minutinhos para ler todos os comentários aqui. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer no meio da palestra aqui. Se não, pode fazer no final e eu vou ficar aqui. Não tenho horário, eu posso ficar aqui até a hora que der para a gente responder todas, tá? Porque eu acho que quem está assistindo aqui sempre tem alguma dúvida e eu acho que é bem interessante a gente responder. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Esse aqui é o material. Então, a gente vai falar um pouco sobre metaverso, como explorar esse novo universo, né? Como é que as marcas estão explorando esse novo universo. Então, como a Ana falou, eu tenho hoje a minha consultoria FM, né? Não vou repetir aqui, ela falou bastante. Depois no final aqui tem minhas redes sociais, tem meu site, né? Que eu acho que é o mais fácil, que é o felipemorais.com, não tem o BR, que é o mais fácil para vocês me acharem lá. Então, aqui alguns dos livros que eu escrevi, transformação e tudo mais. Vamos lá. Antes da gente começar a falar do metaverso, qual que é a origem do metaverso? Então, eu costumo fazer uma brincadeira que, para mim, a origem do metaverso era o chat, né, do portal, que vão colocar do UOL, que era o mais conhecido. Depois, a gente veio com o Second Life, né, que hoje voltou à moda, mas em 2004, 2005, 2006, o Second Life era a primeira versão do que a gente vê hoje no metaverso. Né? O MSN, o ICQ. Então, tudo isso vem numa evolução do que é o metaverso hoje. Por quê? Porque a gente foi acompanhando a evolução da internet. Então, assim, eu sou a segunda geração de internet, quando a gente diz internet comercial, pessoas que começaram a trabalhar com a internet. A primeira geração foi quem, em 1996, 97, montou o UOL, o Zap, que depois virou Terra, o IG, por aí vai. Eu começo a trabalhar com a internet em 2001. Então, a gente acompanhou muito essa evolução. Quando eu comecei a trabalhar com a internet,
Eu comecei numa agência fazendo estágio, eu tratava banner para site, escrevia texto para site, e era isso o máximo que a gente tinha. Hoje, quantas ferramentas digitais nós temos? Né? E o metaverso é mais uma delas. Então, o metaverso é uma evolução, mas quando a gente pega esses 3 pontos, a gente avalia o seguinte: as pessoas são na internet, elas descobriram ser isso na internet, ser quem elas realmente desejam ser. Então, até semana passada a gente estava numa reunião, né? A gente tem sido chamado para alguns projetos de metaverso, para a gente desenvolver o metaverso para algumas empresas. E a gente estava numa reunião a semana passada e muito conversando, né? De assim, pô, como que as pessoas são. Quer dizer, no chat do UOL, todo homem era 1,80 m, loiro, de olho verde, surfista, quando na verdade não era. E tá tudo certo isso. Porque no metaverso eu vou ser quem eu quero ser. Então, hoje eu não moro numa cobertura de 2.000 metros quadrados. No metaverso eu posso morar. Hoje eu não tenho uma Ferrari. No metaverso talvez eu possa ter. Eu não tenho dinheiro para andar com uma camiseta da Gucci ou com um tênis da Balenciaga que custa 12 mil reais. No metaverso eu vou ter, porque não vai custar 12 mil reais. Vai custar 4, 5, 8 dólares, euros, que seja. Por quê? Porque a gente tem a gente vai comprar um ícone, né? Um skin. Então o skin ele custa muito menos do que produzir um tênis, que a gente sabe que uma camiseta da Gucci, um tênis da Balenciaga são caros porque são de materiais de primeira qualidade e tudo mais. Então, isso que a gente começa a ver, que é a criação do avatar. Então, quando você cria o avatar, você começa a criar essa ideia de que, poxa, como é que as pessoas começam a se descobrir na internet, o que elas querem ser, como é que elas querem consumir. E aí que a marca entra. Porque se eu sou vamos pegar aqui a Montblanc, por exemplo, que é a marca que eu mais gosto. Se eu sou a Montblanc, eu crio canetas, relógios e vendo com skin com 15, 20 dólares, muito diferente de um relógio que custa 25 mil reais aqui no Brasil, que daria hoje 5 mil, 6 mil dólares, alguma coisa assim. Mas por quê? Porque eu começo a me conectar com essa pessoa, eu começo a gerar o desejo nessa pessoa. Porque no final do dia, o que o marketing faz? Gera desejo nas pessoas. Então, por que o Second Life, por exemplo, não deu certo? Isso é uma pergunta que a gente responde muito. Ah, mas espera aí, o metaverso está falando que vai dar certo, mas há um tempo atrás o Second Life existia e não deu certo. O Second Life não deu certo porque na época do Second Life, isso em 2006, quer dizer, estamos em 2023, quase 17 anos depois, a gente tinha uma tecnologia super fraca, computadores que não estavam preparados, estava começando o smartphone, a gente estava começando a ver aqueles telefones que tiravam foto, que acessavam a internet, que hoje tem mais de 210 milhões no Brasil, em ativos, tá? Tem mais de 210 milhões de smartphones ativos no Brasil. 2006 não tinha nem 10 mil. A gente tinha um baixo número de pessoas com acesso à internet. Hoje, no Brasil, a gente deve bater esse ano algo em torno de 145 a 150 milhões de pessoas que acessaram a internet pelo menos uma vez no mês. Naquela época não tinha nem 35 milhões. Quer dizer, olha a diferença. Tinha uma pouquíssima penetração de banda larga nas casas. Hoje ainda tem, mas hoje as pessoas usam muito a internet. Hoje a gente tem uma série de pacotes das operadoras que facilitam o acesso à internet, mas tinha uma pouquíssima penetração de banda larga, então as pessoas para entrar no Second Life tinham que entrar depois da meia-noite, porque era só um pulso, porque era por ligação, a internet era ruim, e as redes sociais não tinham o poder de hoje. E as redes sociais são muito importantes, a gente vai mostrar aqui, elas são muito importantes para o metaverso. A gente tinha em 2006 o surgimento do Orkut, Facebook estava começando a ser alguma coisa nos Estados Unidos, o Orkut estava no Brasil, já tinha pego tração, né, porque ele começou em 2004, então em 2006 já tinha uma base bem legal aqui no Brasil, mas era isso. Hoje a gente tem diversas plataformas, né? A gente tem Twitter, YouTube, WhatsApp. O YouTube em 2006 era uma pequena ideia ainda. Na verdade, em 2006 foi quando o Google comprou. Então, assim, estava começando a estourar. Hoje a gente tem Twitter, tem LinkedIn, tem uma série de ferramentas aí. Então, o metaverso ele estava apenas começando. O que a gente vê hoje. Ele está apenas começando. Não é uma onda passageira, não é uma brincadeira de criança.
e não é uma revolução que vai parar tão cedo. Só para vocês terem uma ideia, hoje, a estimativa de todos os institutos de pesquisa de tecnologia do mundo inteiro, a estimativa é que o metaverso vai movimentar até 2025 aproximadamente 100 bilhões de dólares. É um mercado muito grande. Um mercado desse tamanho, não dá para a gente olhar e falar assim, o metaverso não vai dar certo. O metaverso pode não dar certo no Brasil, porque a gente está cheio de gestor que bate no peito e fala, eu quero inovar, e quando chega na hora de assinar o cheque, dá para trás. Então, esse pessoal é o pessoal que vai olhar e falar, isso aí não vai dar certo, isso aí é uma coisa de molecada, isso aí é brincadeira. Ok, pode até ser. Só que nesse exato momento, tem 35 milhões de pessoas dentro do Fortnite. Tem 30 milhões de pessoas dentro do Roblox, neste exato momento. Quer dizer, se eu tivesse uma iniciativa no Fortnite e no Roblox, com uma marca, que seja a minha marca, da minha consultoria, com um bom trabalho de marketing, eu não ia conseguir impactar 65 milhões de pessoas. Não dá, até porque é mundo inteiro. Mas com um bom trabalho de marketing, talvez eu conseguisse impactar 800 mil, 1 milhão, porque o Brasil já está entre os países que mais acessam essas ferramentas. Então, se eu impactasse, sei lá, 800 mil pessoas, só para vocês terem uma ideia, se eu tivesse feito uma ação agora nessas duas ferramentas e conseguisse impactar 800 mil pessoas, só a Globo, o SBT e a Record me dão programas que impactam mais pessoas. Eu consigo 800 mil pessoas, eu consigo impactar mais pessoas do que uma rede TV e talvez até numa Band, dependendo da faixa horária. Mas uma rede TV, uma cultura e qualquer TV a cabo. Para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje o ponto de Ibope, ele representa Brasil, algo em torno de 200 mil pessoas online, tá, assistindo. Ou seja, quando você vê assim, tal programa deu 2 pontos de Ibope, significa que se o programa é Brasil, 400 mil pessoas viram. Tá? Nenhum canal, nenhum programa de TV paga tem mais do que 1,5 ponto de Ibope. Então, nenhum programa de TV paga tem mais do que 350 mil pessoas assistindo aquele programa de forma simultânea. E eu consigo, no metaverso, talvez impactar 3 vezes isso com um custo muito inferior. Tá? Esse material, pessoal, ele vai ficar para vocês. Depois a Ana já está com o PDF, então depois a Ana pode disparar para quem quiser, vai disparar lá no grupo e tudo mais para quem quiser. Mas então fiquem tranquilos porque tem alguns slides, vocês vão ver bastante texto. Eu não vou ficar lendo o texto, mas eu gosto de deixar bastante texto porque depois o pessoal vai dar uma pesquisada. Mas para vocês terem uma ideia, esse foi um trecho que a gente até coloca esse trecho no livro, né, num artigo do MIT Technology Review Brasil. Então, olha o nível das publicações que estão falando. Isso aqui é um artigo publicado no portal do MIT, ponto. O poder da tecnologia ganha relevância à medida que novas conexões se formam. A chegada do iPhone trouxe isso. Permitiu a revolução de aplicativos, permitiu, por exemplo, a criação do Uber, permitiu a criação da economia compartilhada. Então, hoje, o que a gente mais discute no marketing é como é que a gente está fazendo essa economia compartilhada. Como é que a gente está vendo isso aqui, né? Então, vamos trabalhar. Como é que a gente traz? Como é que o metaverso, como é que ele pode criar essa plataforma de economia compartilhada, por exemplo? Uma coisa bem simples. O Uber vai estar lá? Pode estar, mas, pô, o meu avatar vai pedir um Uber que sem graça. Talvez para a gente seja sem graça. Para uma molecada de 12, 14 anos, não. E essa conexão que se faz de público e marca é que quando esse garoto de 14 anos tiver 18 anos, quando ele for pedir algum aplicativo, talvez ele não queira carro porque ele tem uma relação com o Uber tão bacana que talvez ele não queira carro porque ele vai andar com o Uber todo o tempo. Felipe, mas será que isso acontece? A gente vê um exemplo muito claro. Existe um restaurante, tá? Que a comunicação e os produtos dele não são para nós, adultos, são para as crianças. Por quê? Eles se comunicam para as crianças, eles conversam com as crianças,
por 2 motivos. O primeiro é, a criança não vai sozinha no restaurante. Ela precisa que o pai, ou a mãe, ou o tio, a tia, a avó, precisa que um adulto a leve até o restaurante, certo? Essa criança, esse restaurante chegou no Brasil há 43 anos atrás. Essa criança, que ele foi trabalhando, hoje já é pai, talvez até avô, e construiu essa relação com esse restaurante que foi levando de geração para geração. Esse restaurante chama-se McDonald's. Então, quando a gente vê a estratégia de brand do McDonald's, que pega a criança e vai se conectando com ela até o final da vida, porque uma pessoa pode ir com 80 anos comendo McDonald's, com 90 anos comendo McDonald's, a gente começa a entender que a conexão de marca, ela não é uma coisa do dia para a noite. Ela não é algo que precisa começar hoje e acabar amanhã. Quando você trabalha varejo, que você trabalha só preço, ok. As pessoas vão comprar seu produto. Se o seu concorrente tiver R$5 mais barato, eles vão comprar do concorrente. Se você trabalha marca, as pessoas não estão nem aí qual é o valor do produto. A gente vê Apple, Harley Davidson, Mercedes, Montblanc, mercado de luxo, então nem se fala, né? A pessoa entra na loja para comprar uma camiseta da Gucci que custa 700, 800, 900 reais, ela vai comprar pelo poder da marca. Agora, quando a mesma pessoa quer uma camiseta para o dia a dia, ela vai na Hering ou na Renner ou na Riachuelo para ver a camiseta mais barata. Essa é a diferença, tá? Então, por que o metaverso a gente tem certeza que vai ser um sucesso? Eu e a Maia não teríamos, o ano passado, dedicado tantas horas nossas para escrever um livro e para dar aulas e palestras, para fomentar, se a gente não tivesse certeza disso. Então, em 2006, a tecnologia era fraca. Hoje, a tecnologia é muito mais avançada com o 4G e nem se fala do 5G, que, né, a gente está vendo aí o crescimento dele, ainda no Brasil está devagar, mas é uma realidade. Os computadores não estavam preparados, hoje as nossas máquinas são muito mais potentes, e daqui 5 anos as máquinas vão ser muito mais potentes do que as que são hoje. Hoje a gente tem 240 milhões de smartphones ativos, eu falei 210, na verdade são 240. A gente tem mais de 140 e provavelmente até o final desse ano 150 milhões de usuários na internet. A gente tem o 5G, que de uma forma bem rasa do que eu vou falar, o 5G ele é 40 vezes mais rápido do que o 4G. Ele não veio só para isso. O 5G veio para uma série de coisas e outro dia a gente pode até abrir um debate para falar sobre o 5G. Mas o 5G vai ajudar a potencializar. E hoje, a gente tem praticamente 90% da população brasileira com acesso à internet, com acesso às redes sociais. Na verdade, 90% das pessoas que têm acesso à rede social, tá, acesso à internet, estão nas redes sociais. Então, dos 140 milhões, 90% dessa base está na rede social. Então, a gente tem 3, 4 vezes mais pessoas conectadas e acessando a internet e brincando na internet do que a gente tinha quando o Second Life veio. Essa é uma frase que, para mim, pegou muito. Assim, quando eu vi isso e fui estudar um pouco mais, quando o CEO da Netflix diz que está muito mais preocupado, que ele não se preocupa tanto, né, na verdade, com Apple TV, Disney Plus ou Amazon Prime, mas sim com o Fortnite. Porque o Fortnite está criando um ecossistema com potência mundial. O Fortnite hoje tem aproximadamente 150 milhões de pessoas que acessam no mundo inteiro. Quando eu falei para vocês 30 milhões de pessoas agora, é porque eles têm, em média, 30 a 35 milhões de pessoas por dia jogando. Mas eles têm mais de 150 milhões de pessoas com contas ativas. Isso é um número muito gigante. A Netflix está com 230. A Netflix está na frente? Tá. Mas se o ecossistema que o Fortnite tem, de aplicativo, de game, de comunidade, de site, de uma série de coisas que eles têm, a comunidade no final do dia, a comunidade que eles têm é tão grande, tão relevante, que se o Fortnite falar assim, agora eu vou entrar na área de streaming, ele já tem uma base. Ele já pode tirar base da Netflix e, obviamente, lucratividade da empresa. Então, vamos falar um pouco sobre redes sociais e metaverso. Tá? O metaverso são o que as pessoas querem ser. O Walter Longo falou isso, foi uma das primeiras... Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre metaverso,
Na verdade, uma palestra dele foi o que me motivou a escrever o livro, e quando eu cheguei em casa dizendo sobre isso, a minha mulher falou, não, eu quero escrever isso com você, a gente escreveu o livro junto. Então, foi muito interessante, porque a gente começa a entender basicamente isso. Por que a rede social e o metaverso estão tão conectados? Exatamente porque nos dois as pessoas são o que elas querem ser. Então, assim, né, uma brincadeira que a gente faz. No Instagram todo mundo é feliz, no Facebook todo mundo é especialista em tudo, no Twitter todo mundo é super corajoso, no LinkedIn todo mundo ama emprego, e no Pinterest todo mundo é antenado. Mas será que isso é real? Será que é assim mesmo? Será que se eu chegar agora e fizer uma pesquisa, eu e 10, 15 pessoas numa sala, eu e a pessoa, será que as pessoas vão ser assim? Não. Elas demonstram isso na internet. Elas gostam de demonstrar isso na internet. Mas no seu íntimo, no seu dia a dia, elas não são tudo isso. Mas elas gostam de mostrar. Assim como a rede social, o metaverso deve ser uma extensão da nossa vida. Então a rede social hoje já é uma extensão, né? Tem gente que pode estar assistindo aqui a aula, vai pegar, vai filmar, vai fazer um videozinho, já vai jogar no seu Instagram, pode fazer isso tranquilamente, tá? As pessoas hoje o Foursquare perdeu um pouco da força, mas teve uma época 2010, 2012 que ele era muito forte. Então as pessoas iam para um parque e faziam um check-in para dizer que estavam no parque, iam num restaurante. Então assim, as pessoas gostavam e gostam até hoje, né, de mostrar onde está. O Foursquare não tem mais essa representatividade, mas o Instagram sim. Então eu vou num restaurante bacana com a minha mulher, fotinho, Instagram. Vou num lugar legal, selfie, Instagram. Tem gente que filma. Então, tudo isso que acontece na internet, ele não só vai para o metaverso, como é uma forma de gerar conteúdo, uma forma de movimentar o metaverso. Então, as pessoas vão gostar de fazer isso. O legal aqui no metaverso, eu tenho uma experiência muito mais imersiva. Então, uma coisa eu ir agora num restaurante X com a minha mulher, tirar uma foto e colocar uma selfie. Outra coisa é eu no restaurante conseguir compartilhar a experiência que eu estou tendo naquele restaurante dentro do metaverso com outros avatares. No final do dia, eu estou compartilhando conteúdo com o consumidor, com as pessoas que me seguem? Estou. Mas com outra forma uma forma mais imersiva. Da mesma forma que o tipo de conteúdo que eu faço no Instagram é totalmente diferente do Facebook, do Pinterest, do YouTube, assim vai, e eu compartilho tudo, porque no final do dia eu como marca, preciso deixar com que as pessoas se conectem à minha marca. As pessoas vêm falar comigo da jeito que elas quiserem, e não eu que vou dizer, né, isso há 10 anos atrás, era 10, 20 anos atrás, eu era a marca, falava, ó, esse aqui é meu canal, então se você quer saber de mim, você vai na televisão, se você quer falar comigo, você manda uma carta. Hoje, os canais estão muito abertos. E o metaverso, ele vem para ser algo imersivo com experiência e relacionamento. Então o metaverso também vem para ajudar as marcas a se relacionar. Então, dentro da rede social, a gente começa a ver um fato, as pessoas querem ser felizes, a expectativa é ter uma vida feliz, e a realidade é que só 2% das pessoas estão satisfeitas com a sua vida. Então elas vão jogar isso, elas vão expor essa felicidade que nem sempre elas têm, e nós, como marca, vamos entender essa felicidade e vamos nos conectar com ela para isso. Porque uma das coisas que a marca faz, que o marketing faz, é conseguir trazer para as pessoas, através de produtos ou serviços tangíveis, algo que as faça mais felizes. Então, eu não sou tão feliz, mas se eu tivesse um blazer da Hugo Boss, eu seria mais feliz. Legal. A Hugo Boss vai chegar em você e vai falar, olha, tá aqui, esse é meu produto, isso aqui vai deixar você mais feliz. Pode ser uma felicidade momentânea, aí a gente tem vários psicólogos, psiquiatras e pedagogos que vão definir isso muito melhor do que eu, mas isso é o que o marketing faz hoje. Quais são os benefícios do metaverso para uma marca? Primeiro, enriquecer a experiência do consumidor. Então, eu coloco o meu consumidor como um avatar, por exemplo, no mercado de turismo, que é algo que tem muito para crescer, né? A gente vai falar daqui a pouco um pouco mais de moda, que para mim, na verdade, moda é a plataforma de todos os segmentos, né? Mas, obviamente, a moda vai ser a principal no metaverso, já é a principal, e duvido que algum segmento do varejo vá bater isso. Mas
se a gente pega, por exemplo, o turismo, eu posso enriquecer a experiência do consumidor. Eu lembro quando a internet começou a ser falada, começou a ventilar o que era a internet, e muitas pessoas falam assim, nossa, agora eu vou poder conhecer Paris, porque eu vou poder entrar numa ferramenta, hoje o Google, poder entrar numa ferramenta, digitar lá uma cidade de Paris, eu vou conseguir ver um monte de foto, se eu fizer isso no Instagram, no YouTube, legal, essa experiência é bacana, mas o seu avatar pode estar lá. Eu posso agora estar dando aula para vocês e o meu avatar está numa praia em Ibiza assistindo o show do Queen, Metallica, que seja. Eu posso introduzir produtos virtuais, a gente vai ver alguns cases aqui de marcas que criaram a sua skin, ou seja, produto virtual, lançaram isso nas suas comunidades, foi um baita sucesso e isso virou produto real. A gente pode coletar novos dados sobre os clientes. Vamos lembrar, tudo que é digital, tudo que é internet, as pessoas deixam rastros digitais. Com boas ferramentas, não estou falando de ferramentas milionárias, tá? Estou falando de ferramentas simples, ferramentas que vão custar $10, $20, $40 por mês, que isso às vezes para uma empresa não é nada. Ela consegue coletar dados para eu jogar isso num sistema de Big Data e conseguir ter insights para campanhas no rede social, para um post no blog, para desenvolvimento de um novo produto. Aí eu entro mais no negócio do cliente. Comercializar produtos e serviços físicos, apoiar pagamentos e finanças, a gente vai ver isso daqui a pouco com as blockchains e criptomoedas, e oferecer hardwares e aplicativos que suportem atividades no metaverso. Então a gente começa a ver que as marcas começam a trazer suporte para que as pessoas possam entrar no metaverso e possam usar o metaverso, e com isso começa-se a criar também novas profissões. Então a gente viu o boom da internet criando profissões, por exemplo, a minha profissão de planejamento estratégico digital, quando eu entrei na faculdade em 2000, ela não existia. Hoje ela existe. A profissão que a Maia teve tantos anos, que foi a gerente de e-commerce, quando ela entrou na faculdade, a gente tem a mesma idade, então entramos na faculdade no mesmo ano, também não existia. Eu sempre brinco, como é que eu ia chegar pro meu pai e falar assim, pai, ó, você tá pagando a faculdade de publicidade para mim, legal, você e a mamãe estão pagando e tal, e ó, meu sonho é ser user experience. Mas eu tenho a menor ideia do que é isso. Né? Outro dia, tava conversando assim, tava falando com um amigo meu, eu falei assim, a gente precisa contratar um counter manager lá para agência, e o cara é um médico, ele olhou e falou assim, o que é isso? Né? Que é um gestor de redes sociais. Então a gente vê o crescimento de empresas na internet, né? Tem várias aí que são as nativas digitais, um Nubank, um C6, um iFood, uma Netflix, mas também novas tecnologias, o que vai gerar novos empregos. Sem sair do metaverso, você pode ir uma pizzaria e pedir uma pizza. Aí aqui eu acho muito legal esse case, porque às vezes o pessoal fala assim, Felipe, o metaverso é muito legal, só que... Desculpa, pessoal, eu vou tomar, de vez em quando eu vou dar essas pausas, que eu vou tomar uma água, senão a garganta não aguenta. Você fala assim, metaverso é muito legal, Felipe, mas, cara, metaverso é um negócio para grande empresa, para uma Nestlé, é para uma BMW, não é para mim. E aí eu uso esse case aqui da Meta Pizza, tá? Que é uma rede de pizzarias, a Pizza Prime, que é uma rede gigante de 2 pizzarias. E o cara pegou, entendeu o universo do metaverso, criou a Meta Pizza, ou seja, uma versão da pizzaria dele no metaverso, e essa pizzaria vende pizzas onde você vai com seu avatar, compra a pizza e essa pizza chega na sua casa. É um delivery com uma outra experiência. No final do dia, marketing é experiência. Aí tem um outro case que eu acho super legal, que é da Shudugram, que é uma modelo de mídia social gerada por computador. É mais ou menos o que a gente vê a Lu da Magalu, só que a Lu é uma influenciadora digital, ou seja, ela interage, ela conversa, mas a Shudugram não. Ela é uma modelo fotográfica criada pelo Cameron James, né, isso em 2017, aonde ela é um avatar e está fazendo várias campanhas publicitárias. Então hoje, em vez de você pagar 2 milhões
para uma mega modelo, você pode contratar a Shudugran com valor muito inferior, e ela tem uma perfeição, ela é um avatar que tem uma perfeição para fotos e imagens que é muito similar, vocês estão vendo aí a foto, ela é muito similar com um ser humano. Então, é tranquilamente possível você achar que essa mulher é um ser humano mesmo, quando na verdade ela é um avatar. O que isso vai mudar para o mundo da moda? Ah, vão deixar de contratar as grandes modelos? Obviamente que não. Né? Hoje ela não faz tanta campanha, mas uma Gisele Bündchen não vai perder o emprego para ela. Mas a Shudugran vai conseguir fazer com que outras marcas, né, ou iniciativas iguais a dela, obviamente, vão conseguir fazer com que outras marcas tenham modelos. E tem a vantagem porque eu controlo 100%. E um ser humano é impossível de se controlar 100%. Blockchains, NFTs e criptomoedas. Então, a gente viu o crescimento desse segmento com esses 3 pilares, né? Então, hoje, as criptomoedas estão se tornando a moeda oficial do metaverso. Então, a gente começa a ver que cada metaverso tem uma. Trouxe aqui essa aqui, por exemplo. Então, a Decentraland, que é uma plataforma do metaverso, uma das maiores, tem a Mana, que é a sua criptomoeda nativa. O JP Morgan criou no metaverso, no metaverso do Decentraland, no começo do ano passado, sendo, né, uma das pioneiras do mercado financeiro, ele criou o Onyx Lounge. Ou seja, a gente está vendo um dos maiores e mais tradicionais bancos do mundo, já criando um lounge dentro do Decentraland para interagir com as pessoas, para interagir com seus consumidores. Então a gente começa a ver essas plataformas criando suas criptomoedas e trazendo marcas para criar ambientes ali para fazer essa interação, para ter essa conectividade. Tá? Dados de mapeamento da CoinMarket aqui e tal apontam para o crescimento de 30% no volume de transações da criptomoeda. Tá? O que já, quer dizer, estamos vendo aqui alguns números bem gigantes. Lógico, né? Esse estudo que eu estou mostrando para vocês é um estudo de setembro a outubro do ano passado. A gente viu muita coisa acontecendo nesses últimos anos, né? Nesses últimos meses, desculpa, né? Quebra de empresas, quebra do banco do Silicon Valley essa semana, criptomoedas caindo. É um mercado muito novo. Ninguém sabe como vai acontecer. Porém, as previsões é que criptomoeda é uma coisa que vai crescer bastante. Bom, eu sempre cito esse exemplo. Em 2014, eu coordenava um curso, um MBA de e-commerce, e o professor de meios de pagamento, que é um grande amigo, é um gênio, falou na sala que as pessoas deveriam comprar Bitcoin, que ia ser um negócio bacana. O Bitcoin na época custava R$800. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, minha mulher estava na aula, eu coordenava, e ela era aluna, estava na aula, eu falei, pô, a gente podia comprar, tal. Ah, vamos, desencanamos. Eu lembro que na época a gente tinha pensado em cada um de nós gastar R$1.600 e cada um comprar 2 Bitcoins. Se a gente tivesse feito isso naquela época, hoje, esses 1.600 de cada um, ou seja, R$3.200, hoje estariam valendo aproximadamente R$1 milhão. Então, a gente teria uma poupancinha bem interessante aí. Tá? Então, a gente tem o Engine Coin, né, que disponibiliza ferramenta para criação de produtos no blockchain e NFTs. O Sand, que é uma moeda da Sandbox, que também é uma plataforma. A Gala, que é um ecossistema baseado, né, no Jogue para Ganhar. Então, eu trouxe aqui alguns cases, para depois vocês aprofundarem um pouco mais, para mostrar para vocês que o metaverso não é uma coisa simplesmente, cria um avatar e vai ficar passeando aí no ambiente virtual brincando. O metaverso é uma plataforma de negócios muito forte, muito grande. Eu estava na sexta-feira conversando com um amigo meu, e é um amigo que ele não acredita no metaverso. Ele falou, cara, tem que pensar no negócio, o metaverso é mais brand e tal. Eu falei assim, tá bom, deixa eu te falar uma coisa. Acabei de ver aqui uma matéria que a Gucci lançou um Jardim Gucci, tá? Com a coleção do ex-estilista dela, né? Provavelmente acho que foi uma das últimas coleções que ele fez, o Alexander Michele, alguma coisa assim. E ele conseguiu, e esse Jardim Gucci conseguiu impactar 20 milhões de pessoas. Só essa ação. E aí eu virei para ele e falei assim, cara, faz uma conta de padaria, tá? Pensando numa conversão brasileira de 1%.
Moda é 1,8%, ou seja, cada 100 pessoas que entram no site de moda, 1,8 compram, né? Vamos fazer uma conversão bem básica, 1%. Então, 20 milhões, 1%, 200 mil. Que os skins que eles venderam lá, acho que chegou a fazer venda, os skins que eles venderam lá custavam $5. 20 mil pessoas compraram $5, $1 milhão. A Gucci vai ficar mais rica ou menos rica com $1 milhão? Não, não vai. Mas se você pensar no ROI, ou seja, quanto que gastou para construir aquele jardim, versus quanto faturou, com certeza o ROI é muito positivo. Então vale a pena. E aí é muito que o Romeu Buzarello, da Tecnisa, que é para mim o maior nome aí do marketing digital, tem um carinho, uma boa relação com ele, e fala: para você ter sucesso, você tem que fazer um monte de pequenas coisas. Ou seja, está na hora de você começar a fazer isso. Então, se você faz uma ação que gerou $1 milhão, depois você faz uma outra ação que gerou 200 mil, tal, quando você vai ver no final do mês, você faturou 5, 6 milhões de dólares a mais do que estava previsto, o que seu chefe vai ficar muito feliz. Então, o metaverso ele também vem com isso, né? A gente tem um case super legal, que é a da Nikeland, no Roblox, ou seja, a Nike tem uma loja Nikeland em Nova York, uma loja física, que é toda voltada para o Omnichannel, ou seja, ela é toda voltada para essa integração mundo online e offline, que é o que o metaverso traz. Ela tem uma integração de tecnologia e a Nike faz o que a gente chama hoje de gêmeo digital, né? Ou seja, eu pego o que tem no físico e traduzo isso numa linguagem digital, numa linguagem fiel, por isso que é o gêmeo digital, ou seja, fica similar, e trago essa mesma experiência, né, para o metaverso. Então a Nike consegue fazer isso, né? Ela comprou um estúdio para fazer isso, e ela criou um dos primeiros cases de metaverso de muito sucesso global, que é a Nikeland no Roblox. Então, assim, milhares de pessoas passam todos os dias por essa loja e tem uma experiência com o seu produto. Então, com um tênis novo, com camiseta nova, pode customizar tênis, pode fazer uma série de coisas. E ali a Nike começa a ter base de pesquisa para fazer outros negócios, como lançamento de produto, lançamento de coleção, lançamento de campanha, talvez, vamos trabalhar tal jogador de basquete aqui para a campanha, e na Nikeland eles descobrem que quem vende mais camiseta é um outro jogador. Então, aquele outro jogador talvez fosse mais interessante para a campanha. Então, para o negócio, o metaverso é muito importante, principalmente porque eu tenho dados e pesquisas ali que me dão insights para outras atividades. Então, o surgimento da NFT. Então, hoje a gente vê, né, as NFTs, que são essas imagens, né, de arte, de música, de fotos, que tem a blockchain para averiguar que aquilo é uma verdade. Então, assim, hoje, né, eu sempre dou exemplo, um dos NFTs mais caros que foi vendido foi de um jogador, na época ele jogava no Borussia, hoje ele está no Manchester City, que é o Haaland, que é um jogador, é um centroavante loiro, se eu não me engano, ele é da Noruega, e foi vendido por 3 milhões de dólares, 3 milhões de reais, desculpa, a NFT dele. Só que a NFT dele era uma foto, e obviamente foi divulgado, e qualquer um de vocês pode entrar no Google, digitar lá NFT do Haaland, pegar a imagem, copiar e colar e falar, eu tenho essa imagem. Na verdade, você não tem a imagem, você tem uma cópia, porque o blockchain, ele está averiguando que aquela imagem é real, só uma pessoa tem aquela imagem real. É mais ou menos igual a Mona Lisa. Já fui em vários lugares e vi quadro da Mona Lisa. Mas será que eles são reais? Obviamente que não. O único real é o que está lá no Louvre, que tem uma segurança, porque é um quadro que não tem um valor estimado. Então a gente vê marcas como Adidas, Nike, Prada, já lançando os seus ativos NFT. Aqui no Brasil, Reserva lançou com uma qualidade bem legal. Eu sempre falo que eu não sei como os times de futebol ainda não entraram nessa novidade, mas a gente sabe como o time de futebol é extremamente atrasado no marketing, né? Mas é algo que dá para trabalhar bastante e qualquer marca pode trabalhar. Tá? Não precisa ser de moda, você pode ser várias. Você tem, por exemplo, uma campanha, sei lá, dá um exemplo aqui, tá? De algo que não existe mais. Na década de 80, era muito famosa a campanha do Banco Nacional com Ayrton Senna. Né? Vocês vão jogar aí no Google, vocês vão ver várias imagens do Ayrton Senna com aquele bonezinho azul do Banco Nacional. O Banco Nacional nem existe mais.
Se existisse e eles criassem 10 NFTs com a imagem do Senna, quanto de faturamento a empresa poderia ter? Vendesse por $40 mil, $40 mil dólares cada NFT. Com a quantidade de fãs que o Ayrton Senna tem no mundo inteiro. Então, isso que as marcas têm que começar a pensar. Quer dizer, o que eu tenho de ativo só meu? Se é interessante uma campanha, uma coleção, um produto, um jingle, que eu posso lançar isso e vender isso, né? E comercializar isso, porque todas as marcas têm fãs. Então a gente tem o Dubai Metaverse Strategy, que visa atrair empresas de blockchain e metaverso. O foco é criar 40 mil empregos até 2030. A indústria em torno do metaverso alcança um valor entre 8 a 13 trilhões de dólares até 2023, só em Dubai. Olha que legal isso. Tá? O Metabar, então, de novo, mas Felipe, só dá para fazer coisa no digital. O Metabar é um bar que tem aqui em São Paulo, se eu não me engano, é no bairro de Santana. Ele é um bar normal, vocês estão vendo aí a foto dele, é um bar físico, não é um bar no metaverso, mas ele já tem homenagem NFT, ele já aceita pagamento em criptomoeda, então ele já começa a fazer essa integração on e off de um jeito simples, um bar. Não é o McDonald's, não é o Outback, não é o Madeiro, que são talvez as 3 maiores redes de restaurantes que a gente tem no Brasil, um Burger King. É um bar. Tá? Então a gente vê hoje, né? Como eu falei, a maioria das marcas de luxo tem décadas de arquivos, que podem ser convertidos em arquivos virtuais. Então, assim, poxa, que marca que na década de 70 fez campanhas com uma grande garota propaganda, com uma grande... teve uma grande venda, um grande produto que fez muito sucesso. A Nike tem, né? A Nike tinha lá o Nike Air Max na década de 90, que era o desejo de todo mundo. A Levi's tinha a sua calça 501, que também era o desejo de todo mundo numa época. Tinha o New Balance, aquele azul que também era. Quer dizer, o que as marcas podem trazer para cá? Eu estou dando vários exemplos. Se a Maia estivesse aqui do meu lado para começar a dar esse exemplo aqui, ela ia falar várias e várias, porque ela é uma baita estudiosa nessa área de moda. Ela ia falar vários e vários cases aí de década de 50, 60, de marcas icônicas, de campanhas de moda icônicas que poderiam virar NFTs, por exemplo. A gente tem aqui a Reserva X, olha que legal. A Reserva, que é uma marca de roupas bacana, mas é o que eu sempre falo, ela tem um diferencial de marca, muito mais do que qualquer outra coisa, porque a gente começa a ver que quando você compara a Reserva como marca, né, com outras marcas mais ou menos do mesmo nível, então assim, uma Vila Romana, uma Crawford, ela não fica tão abaixo nem tão acima, mas ela tem uma marca tão poderosa que ela foi vendida recentemente por mais de 750 milhões de reais. Ela criou uma área dentro da empresa chamada Reserva X, que é onde traz as inovações para a marca, inclusive a coleção da Pistol Bird, né, o símbolo dela é um passarinho, ela criou uma coleção chamada Pistol Bird, são os passarinhos pistola, passarinho bravo, que foi um mega sucesso. E isso gerou uma reverberação de marca muito grande. Segmentos que já estão no metaverso, né? Então a gente tem vários aqui que a gente pode trabalhar. Então a gente tem, por exemplo, aqui, né? Eu falei para vocês alguns cases que eu vou passar aqui de produtos que foram lançados no digital e vieram para o físico. Coca-Cola lançou a Coca-Cola Byte no metaverso, baita sucesso, trouxe para o supermercado. A Bauman, que é uma marca de roupas, né, uma marca de moda super luxuosa de Paris, ela lança um tênis, eu já vi esse tênis pessoalmente, é lindo, ela lança um tênis, esse tênis faz um mega sucesso, ela traz esse tênis é vendido no Brasil, ele custa 11 mil reais. A Vitacom, que é uma das marcas na área de construção mais inovadoras, se não a mais inovadora, acho que em termos de comunicação, a Tecnisa inovou mais, mas em termos de produto de entrega, a Vitacom vem inovando mais. Ela lança um prédio construído na Decentraland,
somando com NFTs, com token, com cashback. Então, você pode comprar um apartamento, receber 10% de cashback em tokens. Então, imagina o seguinte, vocês compram um apartamento de 300 mil reais, que é mais ou menos um apartamento da Vitacom. A Vitacom constrói apartamentos de 18 metros, 20 metros quadrados. Então, você compra um apartamento de 300 mil reais, e aí você paga os 300 mil reais, a Vitacom te devolve 30 mil reais em tokens, que daqui a um ano esses 30 mil reais podem valer 60 mil, 70 mil reais. Então, é uma forma de você gerar negócio, porque se eu estou com 300 mil reais e vou comprar um apartamento na Vitacom, mas eu estou pesquisando um da Yukon, que tem apartamentos do mesmo tamanho, estou na dúvida, a Vitacom me dá um cashback, que esse cashback daqui 2 anos pode estar valendo o dobro, onde vocês acham que eu vou comprar um apartamento? Negócio. Estou gerando um negócio. A Dolce & Gabbana, que traz para o mundo físico uma coleção de roupas, de cores, de formatos, inspirado no que ela fez no metaverso. O Itaú, que entendeu que eles precisavam fazer uma campanha de algo complicado, que era esse certificado de operações estruturadas, e usa o metaverso para fazer isso. Por quê? Porque no metaverso eles conseguem uma imersão e explicar melhor o que é o produto deles para o seu consumidor. A Frederic Constant, desculpa, não sei falar direito o nome dessa marca, cria um cenário 3D interativo, tá? Aonde ela apresenta os seus produtos como se fosse um museu da marca. Para quem é fã da marca, entra. Para quem não é fã, você começa a conhecer mais da marca e a chance de você se converter num fã é muito grande. A gente tem a Bet Nacional, né, que hoje a gente vê esse mercado de bet crescendo pra caramba. Ele criou uma iniciativa onde ele entendeu quais são as festas, as principais festas dentro do metaverso, e ele patrocina essa festa para uma construção de marca junto a um público mais jovem, que é um público muito importante para o mercado de bet. Historicamente, a Stella Artois, ela patrocina a corrida de cavalo. A Stella Artois sempre foi uma cerveja premium, uma cerveja posicionada para um público premium, e ela pega essa tradição dela do offline, de patrocinar a corrida de cavalo, e cria a sua própria corrida de cavalo. A FIA, uma faculdade, cria um ambiente virtual onde as pessoas que vão assistir a aula EAD, ao invés de estar assistindo só um professor falando na câmera, estão dentro de uma sala, estão interagindo entre eles, estão tendo um outro tipo de experiência de aula, o que ajuda a prender a atenção do aluno. Então, ó, uma pesquisa aponta que 39% dos consumidores estão muito ou extremamente interessados em integrar jantar e o metaverso. Ou seja, eu trabalhar comida, eu estar jantando, estar ali dentro do metaverso. Essa experiência gastronômica é importante para 94% da geração Z e 94% dos milênios. Para vocês terem uma ideia, nos próximos, até 2030, se eu não me engano, a geração Z deve ser a maior geração do Brasil e a que mais vai gastar. Então, falar com a geração Z é importante. Não à toa que acabou de acontecer, né, mais ou menos uns 40 dias atrás, a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, e o impacto da geração Z no varejo foi um dos principais temas da NRF. Tem o McDonald's, né, que lança a sua iniciativa aqui do Mac1000, está criando NFTs. O advogado do McDonald's no ano passado publicou no seu Twitter que o McDonald's já está entrando nesse segmento de NFTs, de blockchain. Pô, NFTs com Ronald McDonald, NFTs com campanhas do Big Mac, NFTs com a foto do primeiro McDonald's. Muita coisa para explorar. O Walmart criou sua própria criptomoeda, seu próprio NFT, para vender, comercializar e ajudar com que isso gere negócios para a marca. E a Lu, né, não tem muito o que fugir. A Lu ganhou o prêmio o ano passado de influenciadora digital com mais seguidores no mundo. Já ganhou Cannes com as suas campanhas e ela tem milhares e milhares de seguidores, o que economiza muito dinheiro da Magazine Luiza
em contratar influenciadores quando ela tem uma própria influenciadora com mais de 30 milhões de seguidores. Poucos influenciadores, eu acredito que nem 100 influenciadores no Brasil devam ter o número de influenciadores e de engajamento que a Lu tem. Então, a Lego, cada vez mais ampliando a sua plataforma de negócios, a Lego não é mais aquela caixinha de brinquedo para você montar os brinquedos. A Lego hoje está investindo pesado no cinema, no game, no metaverso, em aplicativo. Ela está expandindo a sua plataforma de marca para poder se conectar com consumidores de outras formas, com outras idades e trazendo novas experiências. E o metaverso é importantíssimo dentro da estratégia da Lego para conseguir criar essa experiência com essa geração Z, a geração Alpha e as próximas gerações que estão vindo por aí. O Fortnite faz uma ação, ela fez um show com o rapper Travis Scott. 28 milhões de pessoas acompanharam em tempo real. 28 milhões de pessoas. Eu vou fazer um efeito comparativo, tá? O maior show do mundo, quer dizer, o show que teve mais pessoas assistindo, foi o Rolling Stones em Copacabana, que tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas. O show do Travis Scott no Fortnite teve 14 vezes isso. Como que a gente planeja uma marca no metaverso? Tá? Esse aqui é um filme que todo mundo tem que assistir, chama-se Jogador Número 1, dirigido pelo genial Steven Spielberg, que ele mostra exatamente como o mercado está entendendo o que vai ser o metaverso daqui a alguns anos. O que a gente está defendendo aqui, que isso é uma coisa, pessoal, muito do que vocês estão vendo aqui são coisas que a gente usa na nossa apresentação para quando a gente está prospectando cliente, quando o cliente vem atrás da gente, quando a gente começa a desenhar estratégias para o metaverso. Planejar o metaverso é algo que demora meses, que tem uma porrada de estudo e que hoje, nesse momento, as marcas já estão atrasadas. Porque lá fora já estavam movimentando bilhões, impactando milhões de pessoas, bilhões em vendas, em estrutura, em marketing, em construção de marca, em posicionamento de marca. E aqui no Brasil a gente vê a Coca-Cola, o Boticário está fazendo um trabalho muito legal, a Reserva, Vitacom. A gente tem aí, aqui no Brasil a gente não consegue selecionar 10 marcas que estejam fazendo um bom trabalho no metaverso. Então a gente tem assim um oceano azul, né? Aquela estratégia do oceano azul, a gente tem um oceano muito aberto para a gente. Então, o que a gente faz para construir a nossa marca no metaverso? A gente está atrasado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acelerar. É buscar isso amanhã. É desenvolver uma estratégia. Ah, por que eu vou estar no metaverso? Ah, porque ontem eu assisti uma palestra do Felipe e o Felipe falou que o metaverso é o futuro. Isso não é uma estratégia, isso não é um objetivo, isso não é nada. Isso talvez seja um gatilho que você precisava. Mas não é essa a estratégia. O que a sua marca é o que ela quer? Teste. Cria um metaverso. Ah, eu vou criar uma iniciativa no metaverso no Decentraland. Deu certo? Agora eu vou para o Sandbox. Deu certo? Agora eu vou para Fortnite. Existem mais de 50 plataformas de metaverso. Tem que estar em todas? Não dá para gerenciar todas. Mas aonde você estiver, esteja bem feito. Não adianta fazer igual a gente vê hoje em redes sociais, marcas que estão no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no YouTube, e quando você vai ver, elas postam no Instagram, replica o que postou no Instagram no Facebook, o Twitter quase não tem nada, o LinkedIn, uma outra foto, quer dizer, você está no Instagram, você não está nos outros. Então, o pensamento para o metaverso é o mesmo. Teste as plataformas, entenda o que as plataformas têm, o que elas podem entregar, o que elas podem gerar, tá? Foco na confiança. Mudar a cabeça do C-Level é fundamental. Só que há 20 anos atrás a gente fazia isso com a internet. Eu costumo brincar, fazer um comparativo, na verdade, que eu digo o seguinte: o metaverso hoje é o que era o site há 10 anos atrás, há 20 anos atrás.
Quando começou 2001, 2002, fala de site, muita gente fala, isso aí é besteira, não precisa, tal. Algumas marcas entenderam isso, começaram a gerar negócio e hoje estão gigantescas. As 3 marcas mais valiosas do mundo são Amazon, um e-commerce que pegou a onda lá atrás, Google e Apple. Das 3, 2 são nativas digitais. Alinho físico com o digital, isso é o básico do metaverso. Esse alinhamento do mundo físico com o mundo digital. E como que as marcas precisam ser no metaverso? Persistente. Não é assim, nossa, eu fiz uma iniciativa no metaverso, Felipe, 15 dias não aconteceu nada, parei. Não é assim. Se você abrir um Instagram e ficar 15 dias, também não vai dar em nada. Seja reativo, provoque a reação das pessoas, muito criativo e seja social. Então, basicamente, como é que a gente trabalha aqui? Eu defino um objetivo, pesquiso o mercado, eu entendo a minha concorrência, eu sei quem é meu público, eu monto minha estratégia, eu posiciono minha marca e aí eu vou criar a iniciativa. Se você já começa do tático, então eu tenho uma marca de roupa, eu vou construir a minha loja lá no metaverso. Aí vai lá, constrói a loja, coloca a roupa, coloca um avatar, você perdeu, você está começando do final. Você está começando a assistir um filme de detetive já sabendo que o mordomo foi quem matou. Perdeu a graça. Isso é uma frase que eu uso em todos os meus materiais. Planejar não é certeza de sucesso, mas não planejar é certeza do fracasso. Então, pessoal, vou responder agora, vou ver se tem alguma dúvida, vou responder, mas é isso que eu queria passar para vocês. O metaverso, diferente do que meia dúzia de brasileiro está falando aí que não vai dar em nada, mentira. A gente teve, todo o começo do ano, a gente tem 4 feiras muito importantes para o mercado de varejo. A gente tem a CES, que é a Consumer Electronic Show, que é a principal feira de tecnologia do mundo. A gente tem a NRF, que é a National Retail Federation, que é a principal feira de varejo do mundo. Nós temos a Mobile World Communication, que é a principal feira sobre o universo de mobile marketing no mundo. E nós temos algo que começou na semana passada, que é o SXSW, que é uma feira de tecnologia, comportamentos e tendências. Tá? CES, tema principal, metaverso. Esse ano, tá? NRF, esse ano se falou pouco do metaverso. 2022 só se falou do metaverso. Mobile World Congress Communication. Tema principal, metaverso. SXSW. Já vi algumas matérias falando sobre o metaverso. Então, quando a gente vê os 4 maiores eventos do mundo, onde reúne, você vai na NRF, você vai assistir palestra do CEO global do Walmart, do CEO, do CMO global da Visa. Quando você vê eventos que quem está palestrando são as principais lideranças do mundo do varejo, onde passa mais de 40, 50 mil pessoas do mundo inteiro debatendo um tema, eu prefiro acreditar nisso do que acreditar no cara aqui no Brasil que não tem peito para fazer o metaverso e fala que o metaverso é uma brincadeira. Tá? Então tá aqui. Isso aqui que eu queria passar para vocês. Como a Ana falou, ficam meus contatos aqui, o meu Facebook, meu LinkedIn, meu Instagram, meu canal no YouTube, meu e-mail e meu site. Lá no site tem todos os meus contatos, tem os artigos que eu escrevo, tem todos os livros. E era isso aí que eu queria passar para vocês. Tem bastante Felipe. Pergunta aqui. Isso. Muito bom, Felipe. Maravilha de conteúdo. Adorei. Eu ia fazer uma pergunta, mas vamos priorizar aqui, ó. O Evandro perguntou e o Antônio Carlos perguntou também mesmo. Pode ser junto? Como que é o metaverso no mercado B2B? Né? E a pergunta é para startup B2B. É diferente, mas... Olha, uma das coisas que eu mais respondo é assim, Felipe, né? Porque eu construo marcas.
Assim, o meu dia a dia é trabalhar planejamento e branding para construir marcas. Ah, mas a minha empresa é B2B. Legal. A sua empresa é B2B. No final do dia, são pessoas vendendo para pessoas. Então, eu sou, sei lá, a Pirelli. Eu preciso vender pneu. A Pirelli vende direto? Vende. Mas quem é o grande canal da Pirelli para vender a revenda? Então, eu, Pirelli, preciso vender meu pneu para uma revenda e essa revenda vai vender para outra, B2B. Só que eu, Pirelli, tenho um diretor comercial que vai ligar para o diretor comercial da revenda e vai negociar e essa revenda vai fazer a compra para poder revender. Então, o B2B, ele também é formado por pessoas. Como é que eu faço uma iniciativa do B2B no metaverso? Da mesma forma que o B2C. O público é diferente, mas no final do dia são pessoas. O John Steele, que é para o planejamento de comunicação, o John Steele é o que o Philip Kotler foi para o marketing. Quer dizer, é o cara que... O Kotler não criou marketing, mas ele foi o cara que difundiu, que mais falou, que mais entendeu as regras, que melhor trabalhou o marketing. E o John Steele é um pouquinho diferente, porque, na verdade, o John Steele também não foi quem criou o planejamento de comunicação, mas foi igual, foi o cara que difundiu, que criou. Então, assim, hoje eu tenho uma profissão graças a ele, porque ele, dentro da agência, né, viu essa oportunidade, entendeu como estava sendo trabalhado na Inglaterra e trouxe. O John Steele fala o seguinte: no final do dia, a gente tem que, nós como planejamento de marca, de comunicação, nós temos que fazer com que pessoas interajam com pessoas. Se eu sou a Pirelli, eu posso ter um canal no metaverso onde eu trago as minhas revendas para fazer reuniões, treinamento, apresentar produto, teste de produto. Eu posso, por exemplo, fazer uma iniciativa onde eu vou colocar numa sala 40 das melhores revendas e nessa sala eu vou apresentar uma palestra com o CEO global da Pirelli. X. O que eu posso motivar para isso? Eu posso fazer programa de incentivo. Ah, você entrou lá no metaverso, então eu vou te mostrar. Então, dentro do metaverso, vai ter uma pessoa para te explicar como é que é o programa de incentivo, vai ter uma pessoa para um avatar, na verdade, né? Para te mostrar um painel aonde tem toda a sua pontuação e como é que você pode trocar essa pontuação. Tá? Eu tô com uma gripe ferrada. Desculpem, pessoal. Então, como é que você pode trocar essa pontuação? Você pode entrar ali e ver o seu ranking, ver como você pode melhorar. Você pode, ali dentro do metaverso, ter cursos para melhorar. Mas, Felipe, isso daí pode estar no YouTube? Pode. A gente está falando aqui de experiência. A gente está falando aqui de uma coisa que o Romeu Buzarello falou, que eu falei no meio da palestra, que não somos nós, marcas, que decidimos aonde o consumidor vai interagir com a gente. Já foi esse tempo. Hoje, é o consumidor que decide onde vai interagir com a gente. Então, eu tenho que estar em todos os lugares. Criar essa experiência de marca, experiência de negócio em todos os lugares. Então, acho que essa é a minha resposta sobre o B2B. Muito bem, tem uma pergunta agora da Eliane, que é muito legal, que é o primeiro contato dela com o tema, e como que entra na plataforma, qual é o custo, né? O planejamento que você já falou, mas tem uma ideia assim de custo, né? Não, porque assim, essa é uma resposta que a gente dá também padrão, tá? Porque a primeira coisa, eu falo o seguinte, no começo, nos anos 2000, essa pergunta ainda existe assim, o pessoal falava assim, tudo bem, eu quero fazer um site, quanto custa um site? Depende. Se você vai fazer um site igual o meu, que é um site pessoal, custa R$1.000, R$2.000. Você vai fazer o Wall, o Terra, vai custar alguns milhões. Então, o dinheiro que você vai investir no metaverso, ele é proporcional ao tamanho do projeto que você quer ter dentro do metaverso. A gente tinha um parceiro, hoje não tem mais, porque eles pegaram alguns projetos e não conseguiram fazer. Quer dizer, eles pegaram alguns projetos, eles estão desenvolvendo esse projeto, eles não conseguem fazer outros. Que é a Guia-se de marketing, que a Guia-se como que eles vendem a sua expertise em
em metaverso. Eles criaram um ambiente no metaverso, acho que no Decentraland, se eu não me engano. É uma casa guia-se, onde as pessoas estão lá interagindo, tem reunião e tudo mais. E esse produto custou R$ 750 para ser feito. Uma casa, legal pra caramba a casa, onde tem sala de reunião, onde você tem uma sala de projeção, que pode ter um vídeo, pode fazer um curso, pode fazer uma série de coisas lá. Então, é assim que eles demonstram como fazer. É óbvio que a guia, se quando vai fazer isso para uma marca, ela não cobra R$ 750, ela vai cobrar 4, 5, 6 mil reais, porque ela tem que ter lucro. Então, depende muito disso. Como que eu entro no metaverso? Hoje você pode thesandbox.com, fortnite.com, roblox.com, ou por aqui, ó, essa porcaria hoje, que é o que mais tem acesso. Então você entra aqui e você já vai navegando, tem os aplicativos já. Você já vai navegando, você já cria seu avatar, você já vai interagindo, então você vai conhecendo isso, né? E também tem hoje muita literatura, né? Eu trouxe aqui, eu não apresentei esse aqui, que é o livro de planejamento, de metaverso, desculpa, onde a gente mostra o planejamento para entrar no metaverso. Mas tem outras literaturas, tem, assim, livro de metaverso, a gente, aqui em casa, acho que tem uns 5 ou 6 que a gente leu. Alguns são bons, outros não. Nem vamos falar qual é o bom ou ruim, né? Porque, não vai fazer propaganda contra, não, nada disso. Acho que tem espaço para todo mundo, tá? Mas a gente viu, graças a Deus, na nossa visão, o nosso está mais completo, que a gente mostra assim mesmo passo a passo. Então tem muita literatura, tem muita gente falando, se vocês jogarem no YouTube, tem muita gente conversando e falando coisas muito legais. O Walter Longo é um cara que fala muita coisa legal sobre o metaverso, por exemplo. Então, vai pesquisando. O seu processo de planejamento passa por pesquisar. A gente, por exemplo, hoje eu estava criando aqui a gente está criando um planejamento para uma marca de um dos clientes que a gente atende, não tem nada a ver com o metaverso, e a demanda da agência precisamos criar um filme memorável. Eu não sou criativo, sou um cara de estratégia. Eu passei hoje 2 horas do dia, 2, 3 horas do dia, vendo comerciais para trazer conexões desses comerciais, inspiração desses comerciais, para o time criativo da agência criar esse comercial memorável. Então, a gente pesquisou, estudou muito. Esse é meu dia a dia. Eu estudo todo dia, né? Porque a cada dia a gente está trabalhando com mercados diferentes. Então, assim, só hoje, eu trabalhei com o mercado de educação, o mercado de pneu, o mercado de banco e o mercado de cooperativa. Só hoje. Então, a gente tem que estar sempre estudando e pesquisando mais. Então, a dica que eu dou é como é que eu vou entrar? Não é com a palestra do Felipe de 1 hora que você vai conhecer tudo. É estudar muito, pesquisar bastante e ir criando o seu planejamento através de ver o que as marcas estão fazendo. Benchmark é importantíssimo. Falei aqui, né? No Brasil, a gente tem a Reserva, a gente tem o Boticário, a gente tem a Vitacom. Mas a minha marca não é moda, não é perfumaria, não é construção civil. Tá bom, mas o que esses caras estão fazendo de bom? O mercado de moda na internet, ele é forte. No metaverso, ele é muito forte. E é o que eu sempre falo, né? Tenho aqui uma mega especialista em modas, a gente sempre conversa, eu falo, para mim a moda, ela é a base de tudo. Porque tudo tem que ser bonito, tudo tem que ser chique, tudo tem que ser elegante. Para vender pneu é assim, pessoal. Para vender flor, para vender caneta é assim. Então, a gente tem aqui uma base. Vai estudar, vai ver o que o mercado de moda está fazendo. O mercado de moda já lançou um Fashion Week na moda. A Gucci vendeu uma bolsa por $4,5 mil. Uma bolsa que é um ícone. A Mercedes está fazendo test drive no metaverso. Então, vai se inspirar ali. Isso é importantíssimo para você entender qual é o posicionamento que a sua marca vai ter no metaverso. Muito bem. E agora, a última pergunta, que acho que está ligado ao que você falou, né? Se quer lançar uma marca sobre um serviço, seria conveniente começar pelo metaverso antes do físico, né? Não, eu vou falar por quê. Você quer lançar uma marca, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar. Pesquisa. Entenda onde o seu consumidor está. Provavelmente, até porque o Brasil ainda está incipiente, até porque o Brasil
Ainda o pessoal do metaverso ainda é um público um pouco mais jovem. Não sei qual é a marca, qual é o serviço, posso estar falando besteira, mas assim, num chute, tá? Provavelmente o seu público ainda não está no metaverso. Então, cria as iniciativas digitais, porque o metaverso é a conexão do físico com o digital. Isso é o metaverso. Cria o físico, então cria lá a sua loja, cria seu ponto de venda, cria suas iniciativas digitais como todo mundo, rede social, se tiver e-commerce ou não, blog, e-mail marketing, tal, e vá para o metaverso. Você quer fazer teste dos seus produtos no metaverso? Legal, é até mais barato, mas talvez você não tenha uma base ali interessante. Então, não começa pelo metaverso. Eu não conheço nenhuma empresa que começou pelo metaverso, até porque todas as empresas que estão fazendo iniciativa do metaverso, elas já existiam há muito tempo. O Boticário está aí fazendo 45 anos, se eu não me engano, por exemplo. A Vitacom é de 2008, né? Foi uma marca que eu atendi, sensacional. A Vitacom, se não me engano, é de 2008, 2009. A Reserva também é dessa época, 2007, 2008. Então, elas já existiram assim. Agora, quer ir para o metaverso? Vai. Quer fazer teste? Faça. Mas não comece por ali. Muito bem, Felipe. Maravilhoso. As perguntas também foram muito boas. Eu gostei muito das perguntas, né? Acho que ajudaram ao entendimento. Então é isso. Se você quiser falar as últimas palavras aí para a gente falar tchau, aí é o seu livro, mostra o seu livro de novo aí. Mostra aqui, meu livro com a Dona Maia. Eu falo que esse livro. Todo mundo que faz o lançamento fala que só foi por causa da Maia. Então eu vou falar que esse livro é mais da Maia do que meu. Muito bem. E quem quiser saber mais, felipemorais.com, né? Com certeza ele vai ali agradecendo a live, muito bem. E é isso aí. Obrigado. Muito obrigada a quem assistiu e quem vai assistir, né, ainda. Obrigada, gente. Obrigada, Felipe. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.